Doutor Maluf, agora, né? Falando de saúde, seja muito bem-vindo, doutor Maluf. A gente vai falar sobre fratura no fêmur e no quadril. E o doutor Maluf estava me falando no intervalo que é muito mais comum do que o que a gente imagina. Muito comum. Um problema de saúde pública é importante. Por que chega a ser problema de saúde pública? Porque é uma fratura que não resolve com tratamento em casa conservador. Você precisa, a maioria dos casos de fratura de fêmur são cirúrgicos. E você sabe as dificuldades que nós temos hoje no sistema de saúde, né? E é uma fratura cara, o material é caro, o pós-operatório é demorado, não vai andar logo. É grave? É sempre grave. Fratura de fêmur, quanto mais... em jovem é grave porque são traumas de alta energia. Você quebrar um fêmur de um homem novo, você precisa ser um acidente de moto, de carro, ele é bimodal. Tem paciente jovem, homem, né? Moto, né? Motoboy. Motoboy. 25 até 45 anos. E depois nos idosos por osteoporose, né? Tanto homem como mulher, mas mais em mulheres, né? Aqui, fratura de quadril. Uma fratura na região do quadril pode mudar significativamente a qualidade de vida do paciente. Principais causas: osteoporose, quedas, traumas, esforços repetitivos, acidentes de trânsito. É isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Tá certinho. Está relacionado a infecções, doenças cardiovasculares, dor crônica, diminuição da mobilidade e aumento do nível de dependência. A pessoa fica totalmente dependente. Assim, a maioria das fraturas, elas têm solução médica boa, né? Porque vai para o hospital, é uma emergência, acaba operando. Fica na fila, como você vê, mas acaba resolvendo. O problema é assim, precisa de alguém em casa. Quando você põe uma prótese, às vezes você pode andar imediatamente, às vezes a prótese é sem cimento, não pode andar imediatamente, tem que esperar um tempo com carga parcial. E se você põe placa e parafuso, às vezes tem que esperar 40 dias para poder andar. Então, alguém tem que cuidar. Uma senhora idosa, um senhor idoso, ou mesmo um jovem, né? Precisa de ajuda. Então é uma coisa que é demandante, entendeu? Para a família, para o paciente, para o Estado. Para o próprio sistema de saúde de convênio. É um caro, custo alto. É custo alto. Um custo alto. Quando dá tudo certo, já é alto. Você imagina quando complica. Que tem aí, né? Doença, pode ter infarto no pós-operatório, pode ter embolia, pode ter... Então pode complicar muito? Pode complicar. Tá. Aqui a gente vê uma imagem do quadril. Isso é uma bacia, né? O quadril direito, o quadril esquerdo. E a fratura, aqui está a fratura da cabeça do fêmur, que da cabeça do fêmur não é comum, né? Não é uma fratura comum, é colo é aqui. Esse lugar é o colo do fêmur, né? Tá. E a transtrocanteriana, que é aqui. A cabeça do fêmur é a cabeça do fêmur é o que gira. Onde quebra é no colo e a transtrocantérica, que é aqui. E aí põe uma prótese aí? Então, depende da fratura. Né? Tem fratura que põe prótese, tem fratura que não é para pôr prótese, você põe placa, parafuso ou parafuso só, é complicado. Então, à medida que vai aparecendo, eu vou te falando. Tá bom. Nem sempre a prótese é o melhor. Tá, lá, os 3 tipos. Então, a fratura do colo, que eu te falei, né? Aí, a fratura da diáfise, esse é mais de jovem. Esse daqui? Esse é mais de trauma de moto, de acidente de carro, automobilístico, né? E ali você tem uma fratura supracondiliana, que é uma fratura também de qualquer idade, mas muito em trauma de alta energia. Em idosos é mais... Em idosos é mais no colo do fêmur e a transtrocantérica, que não está aqui, que é aqui. Transtrocantérica, trocânter maior e menor, no meio do trocânter, transtrocantérica. E aí em idosos a causa pode ser osteoporose, queda, às vezes a pessoa não sabe se caiu ou se quebrou e depois caiu, né? Um trauma, às vezes, banal. Aquela história de levantou para ir no banheiro, sim, que você já ouviu. Sim. Tropeçou no fio do... No tapete, no fio do abajur. Direto, né? Eu tenho um paciente de idade que vai para o lado errado, em vez de ir para o banheiro, vai para a escada. Levanta de noite, no escuro, e erra o lado. Não é incomum. Nossa, e aí se quebra todo. Aí cai da escada. Olha só. Vamos para as perguntas do pessoal de casa na sequência. A Mariana pergunta: existe uma relação entre escoliose e desgaste no quadril? Bom, a escoliose, você pode ter escoliose de 20 graus e escoliose de 60 graus, né? Então não é toda escoliose, mas eu imagino que uma pessoa com uma escoliose muito grande, ela anda de uma maneira viciosa,
pode até ter, no lado que tem a curva, um pouco mais de desgaste, mas não é uma associação evidente em ortopedia, né? Tá. Mais uma pergunta enviada pela Cristina. Meu pai, de 65 anos, operou o fêmur esquerdo após ter uma fratura ao cair em casa. Que é o mais comum, cair em casa. Desde então, eu percebi que ele perdeu um pouco a memória. Por que isso pode ter acontecido? Tem um monte de coisa. Tem um monte. A anestesia, você, por mais cuidado que tenha, às vezes desidrata um pouco na mesa, você pode ter uma isquemia e ter uma perda. A própria fratura de osso longo, ela desprende microêmbolos de gordura. Você está entendendo o que estou falando? Tô. Então, isso entope pequenos vasos. A pessoa de idade já tem uma esclerose normal. O vaso é duro e mais estreito do que numa pessoa jovem. Então, esses microêmbolos, eles dão pequenas isquemias e podem dar perda de memória, tal, que às vezes é reversível e às vezes não é reversível. Pode acontecer. É o que eu ia perguntar. Às vezes, então, não é reversível. Às vezes não é reversível. E o microêmbolo pode ser de gordura ou de microtrombo mesmo, de plaqueta. Mais uma pergunta. Carla. Tem uma amiga que há 2 dias operou o quadril. Como ela não pode andar, o que deve ser feito para que não corra o risco de uma embolia pulmonar? Normalmente a gente opera o quadril para tirar o paciente da cama. Você tira a dor, porque é uma extrema dor. Você quebra um dedo, dói. Você imaginou quebrar o fêmur? Então a gente opera, tira a dor, tira o estresse. Mesmo que não possa andar, a gente põe sentado. Então, para evitar a embolia, e boa hidratação, mobilizar o paciente mesmo que não ande, que é tirar do leito, pôr sentado, deita um pouco, senta um pouco, fica de pé um pouco com o andador, mesmo que não ponha peso. E a gente usa, em fratura de fêmur, quase que rotineiramente, anticoagulante, né? As heparinas, né, de baixo peso molecular. São necessárias. São necessárias. A gente faz de rotina para esse tipo de fratura. Mais uma pergunta. Rafael, minha esposa está no 8º mês de gestação e com fortes dores na região do quadril. O peso adquirido pode ter causado uma lesão? No caso dela, como será possível identificar? Não, agora ela está no 8º mês de gravidez, já aguentou até agora, espera um pouco para depois fazer exame radiológico e o que é necessário. Mas é muito comum mulheres, no fim da gestação, aquele barrigão, tem o ligamento do útero, que chama ligamento redondo, e ele, muitas vezes, ele parece que é no quadril, na região inguinal, fica tracionado o ligamento redondo uterino, e você, além daquela dor nas costas que toda grávida sabe que é mais ou menos normal, o que não é tão comum, mas acontece, é dor na virilha, na coxa, por causa disso. Deve ser mais isso. Mas se espera nascer, né? Após o parto, ela ainda mantiver a dor, vai no ortopedista, radiografa, espera um pouquinho agora. Mais uma. Tereza, fraturei o fêmur e precisei colocar placa. Só que conheço pessoas que fizeram a mesma cirurgia, mas os médicos optaram pela prótese. Qual a diferença entre elas? Existe uma que seja melhor? Então, tá vendo? Eu sabia que ia ter, né? A gente ouve isso todo dia. Não tem. O seu fêmur, quando ele é quebrado, mas ele não tem artrose, não tem nada, ele sempre vai ser melhor do que qualquer prótese. Tá. Então, todo bom médico, cirurgião, ortopedista, ele vai preferir uma cirurgia que deixe o seu fêmur. Põe a placa, parafuso e aproveita aquele osso que quebrou, que normalmente dá bom resultado. Agora, às vezes isso é impossível ou não é conveniente. Por exemplo, uma senhora de 88 anos, caiu, quebrou o colo do fêmur. A chance de eu pregar e não dar certo, ter necrose e não consolidar, é altíssimo. Aí você vai operar ela de novo? Não. Não. Então, numa senhora dessa, a prótese está bem indicado. Você entendeu? É uma coisa que a gente discute entre nós. Imagina eu falar aqui agora em 1 minuto. É difícil. Sim. Mas, assim, existe indicação para ambos os dois. Não é só um. Você tem que ver caso por caso. Não tem uma coisa padrão. Tem que ver a idade, o tipo de fratura, a demanda daquela pessoa. Entendeu? Entendi. Ô, doutor Maluf, como é que está a fila para prótese no sistema público de saúde? A gente trabalha no sistema público. É irregular. Já esteve pior. Está ajeitando, está melhorando, mas ainda não é o ideal, porque a demanda é imensa. É imensa. Nós já tivemos na rede pública prótese importada para colocar há pouco tempo.
pessoal não fala, só mete o pau na rede pública. O estado de São Paulo é sobrecarregado. A gente opera gente daqui, gente de fora. O dinheiro do SUS não supre o que... O governo do estado, ele põe em cima do SUS muito para dar conta de tudo. Agora, tem época que não tem. E não é porque não tem só porque não tem dinheiro. A licitação... É um processo demorado. É demorado. Aí descobre que alguém não foi, fala, olha, aquele lá é fraude. Aí o Ministério Público vai investigar. Aí para tudo. Para tudo. Aí começa tudo de novo. Você entende? Uma coisa monstro. Então as pessoas precisam ver o que fala. É difícil, viu? Agora, já teve pior. Nós estamos tentando, o pessoal está tentando colocar. Lá no Hospital do Mandaqui, onde eu trabalho, é uma demanda enorme. O pessoal que faz prótese de quadril, de joelho... Não para. Não para. Não é fácil dar a demanda, viu? Próxima pergunta é enviada pela Mônica. Meu filho de 22 anos fraturou o fêmur jogando futebol. Após a recuperação, ele terá que já começar a tomar remédios para os ossos? Não, bom, olha, quebrar o fêmur jogando futebol, violento, hein, negócio? Não é? Hein? O cara... Entraram pesado Entraram nele. mesmo, né? Deve ser... Bom, não é comum, não é um trauma comum jogando futebol, tá? Se ele quebrou o fêmur jogando futebol e tem uma desproporção entre o trauma e a fratura de fêmur, se você falar pra mim, quebrei o fêmur, caí da moto, tava 60 por hora, é uma coisa. Olha, eu tropecei, tenho 22 anos, tropecei no futebol, quebrei o fêmur, alguma coisa tá errada. Ele pode ter um cisto ósseo, que é uma doença, pode ter um tumor, uma fratura patológica, ele pode ter uma doença, um defeito de calcificação, né? Precisa investigar, então. Precisa investigar. Né? Jogando futebol, precisa ver por que ele quebrou. Tá. Bom, e que fratura é. Mais uma pergunta. Valéria. Desde que tive um AVC, corro 3 vezes por semana por volta de 1 hora. A corrida pode desgastar o quadril? Estou mais preocupado dela ter tido um AVC e correr 3 vezes por semana 1 hora. Né? Pessoa que teve, eu ia perguntar, e o joelho? Ela deve ter tido um AVC pequeno, né? Porque um AVC grande, uma pessoa que corre 1 hora, 3 vezes por semana, é um esforço enorme, né? A corrida pode desgastar o quadril, o joelho, o tornozelo, né? Não quer dizer que todo mundo que corre 3 vezes por semana vai ter artrose. Desgaste chama artrose. A artrose depende basicamente de 2 coisas: da qualidade da tua cartilagem, que é herdado, é meio genético, e do uso que você dá. Então, se você vê o Pelé com artrose do quadril, aquele Reinaldo com artrose do joelho, eles talvez tivessem até uma cartilagem boa, mas joga o dia inteiro, a vida toda gastou, né? Perfeito. Parabéns pelo belíssimo trabalho no Hospital do Mandaqui, viu? Obrigado. Não, é um hospital do que tem o que a gente ouve. Atende de gente ali, no meu ambulatório de pé, você não tem ideia, é uma aula de ortopedia todo dia, viu? É um monte de coisa. Nós estamos em crise, estamos tentando melhorar, né? Vamos ver se a gente consegue. É sempre uma luta, né, doutor Maluf? Luta, não é fácil. 33 anos lá. Parabéns. O doutor Joaquim Maluf Neto é médico, ortopedista e traumatologista. O site do doutor Maluf é cefor.com.br. Eu vou soletrar Cefor. C de casa, E, F de faca, O, R de Regina. cefor.com.br. Foi um prazer tê-lo na mesa conosco. Venha mais cedo, mais vezes. Que aí... Se você me convidar para comer quibe, eu tô aí. Ah, mas se fosse um macarrão com linguiça... Também tá então ótimo. Pronto. Então chegue mais cedo que a gente vai para a mesa. Eu vou com prazer. Muito obrigada, Obrigado doutor a Maluf. você.